TV Artilheiro. Pode começar? O que é que tem preparado aí para essa intertemporada, professor Danilo? Bom, nós buscamos uma estratégia de aproveitar ao máximo esse período que temos de 3 semanas. Demos uma folga muito importante para uma equipe que vinha desgastada de uma maratona de jogos importantes, viagens muito difíceis, né? A gente acabou deslocando muito nesse período aí desses últimos jogos, então foi um descanso merecido. E agora a gente iniciou o trabalho, um trabalho que nessa primeira semana, nesses primeiros dias, um trabalho com caráter altamente preventivo. Então a gente busca aí tornar os atletas fortes para poderem suportar as próximas semanas de trabalho, que serão realmente aí de altíssima intensidade, para que aí sim a gente eleve a aptidão física, a condição física de cada um deles, para suportar os demais jogos aí da temporada. Temos marcado para amanhã uma avaliação isocinética. Essa avaliação vai mostrar o nível de força e se algum atleta apresenta algum desequilíbrio ou déficit de força, para que a gente possa realmente deixá-los em boas condições para suportar tanto essas semanas que nós teremos aí para prepará-los, quanto para o desempenho durante os jogos. Danilo, você falou aqui à sua direita. Você falou aí bastante sobre força, jogadores fortes, e é exatamente essa palavra que eu queria que você usasse. Você falou que vai fazer os exames ainda, mas assim, no primeiro contato com eles, dá para dizer que esse time volta forte? Ou tem gente aí que está meio mais ou menos ainda preguiçoso? Nós iniciamos o trabalho hoje, né? Então o primeiro contato já foi direto na academia, né? Um ambiente que a gente gosta muito de trabalhar. Lá iniciamos realmente esses trabalhos com caráter preventivo por hora. Percebemos que os atletas voltaram numa condição dentro da esperada, né? Sabíamos que esse período em que eles estivessem parados perderiam, mas a gente acredita que perderam dentro do que nós já esperávamos que iria acontecer. Claro que amanhã, com uma avaliação mais precisa, né, a gente vai ter um resultado que vai nos mostrar realmente o quanto eles perderam e o quanto a gente precisa evoluir para eles atingirem o nível que a gente espera que eles cheguem realmente. Danilo, a gente viu ali entre os atletas que voltaram, o Edinho e o Roger Carvalho, e eu não sei se eu estou boa das contas, eu acredito que eles voltaram até antes, né? Antes do previsto. Queria que você falasse sobre eles, como é que eles estão reagindo, né? Esse trabalho está na transição, como é que está a situação deles, principalmente do Edinho? Bom, Denise, o Edinho é um atleta que ainda precisa de um tempo maior, né? Porque a lesão dele foi também um pouquinho maior que os demais. O Roger, ele já está no período final da transição. Segundo o nosso departamento médico, provavelmente essa semana ainda será integrado ao grupo. O Wellington Paulista, para nossa surpresa, mas também já era esperado, ele já prontamente aí junto com o grupo nesse início. Então acredito que o único atleta que ainda demanda um pouquinho mais de tempo, mas que também provavelmente na próxima semana estará em condições de ser inserido novamente no grupo é o Edinho. Tanto o Wellington quanto o Roger essa semana já trabalharam normalmente. E claro que ainda temos o Ederson, né, que foi uma lesão um pouquinho mais complicada, passou por uma cirurgia, e a gente ainda vai ficar um tempinho sem contar com ele junto com o nosso elenco. Danilo, boa noite. Bem-vindo novamente. Muito obrigado, Lucas. O Marcelo Paes veio há pouco e falou que agora o planejamento é um pouquinho diferente, porque já não tem mais aquela maratona de jogos, né? Um jogo por semana, geralmente no final de semana, geralmente não, na sequência de jogos no final de semana ou na segunda-feira. O que muda para vocês em relação a tudo isso e o planejamento dessas 29 rodadas restantes, já pensando no principal objetivo da permanência? Bom, realmente, agora nós temos aí um período muito interessante entre as partidas. Se eu não me engano, são 11 rodadas que nós temos aí com intervalo de no mínimo 5 dias. Temos aí, se eu não me engano, acho que é isso. Então nós temos realmente como colocar uma estrutura que nós gostamos de utilizar, conseguimos utilizar no ano passado, muitas vezes na Série B. Então uma estrutura semanal que nos permite recuperá-los, colocar cargas condicionantes e prepará-los para a partida seguinte. Então eu tenho certeza que os nossos atletas já no dia 13 vão apresentar um ótimo desempenho
e nós vamos tentar manter esse desempenho aí durante toda a competição. Então o que muda basicamente é isso, né? Enquanto a nossa prioridade era a recuperação do atleta, devido às viagens e à sequência de jogos, agora não. Agora a gente vai ter um bom tempo para trabalhar, um tempo durante a semana para preparar a equipe, o que é fundamental. Mais O professor Danilo, tá aberto ou fechado? Foi, não, você Professor Danilo, antigamente a gente era setorista, a gente ia lá para a beira-mar, assistir o time treinar na areia, na praia mesmo. Hoje não tem mais isso. Hoje você trabalha muito com bola, a preparação física. Por que mudou tanto? Bom, eu tive o prazer, acho que até o privilégio de fazer parte dessa mudança, né? Eu sou preparador físico desde 1998. Então eu era adepto aos treinamentos intervalados, aos treinos de corrida. Os atletas, eles se apresentavam, a gente normalmente fazia no primeiro dia 30 minutos de corrida, 3.200 metros, e aí passava para o intervalado de 1.000 metros. Para aqueles que não entendem, são corridas fracionadas, né? Então o atleta corria 1.000 metros e descansava um pouquinho, depois passava para 800, para 300, isso era o que era normal, era a metodologia aplicada. Os estudos foram evoluindo, né? A gente foi aprendendo na prática também e comprovando isso cientificamente, comprovando isso nos resultados em campos, que não era tão necessário assim utilizar a corrida, mas através dos jogos, também respeitando volume, duração, quantidade de atletas por jogo, dimensão do campo, regras aplicadas, você conseguiria chegar no mesmo objetivo que os trabalhos físicos puros, e ainda mais integrar tanto o aspecto técnico quanto tático. Então fazer o treinamento integrado, otimizar o tempo e ganhar uma condição ainda melhor. Então por isso é que mudou. Então por isso que hoje vocês veem que no primeiro dia já tem bola. Então a gente respeita a intensidade, a gente respeita o volume, coloca regras que não podem ter ainda finalizações, grandes confrontos. Então o atleta ele se desloca, mas não corre um risco de lesão, e a gente vai otimizando o tempo, ganhando tempo com isso. Pessoal, eu sei que você até já deve ter respondido aqui, nós estamos ao vivo. Como é que estão os jogadores? Como é que vocês avaliam, né, o retorno desses atletas? Que avaliação vocês fizeram sobre depois desses 12 dias de descanso desses atletas? Bom, uma boa noite. Hoje foi mais uma avaliação subjetiva através da conversa. Ainda não fizemos avaliações físicas realmente. Então o primeiro contato serviu para observarmos e conversar também com cada um deles. Alguns vindo de viagem, alguns ficaram realmente aproveitando as férias para o descanso, outros treinaram um pouquinho. A gente faz uma análise que eles conseguiram recuperar, que era o mais importante, devido aí à maratona de jogos e de viagens, e chegaram numa condição dentro da esperada. Abaixo do que saíram, é claro, porque ficaram um período parado. A gente já esperava essa queda, que é normal, mas temos um tempo aí que possibilita melhorar a condição de todos, torná-los aí mais fortes, mais resistentes e deixá-los em ótimas condições já para a partida do dia 13. Edinho e Roger Carvalho trabalhando à parte, que avaliação dá para fazer desses jogadores nesse momento? Sim, Edinho e Roger ainda permanecem sob os cuidados do departamento médico. O Wellington Paulista já inserido ao grupo. Roger deve já retornar ao trabalho com o grupo ainda essa semana. Depende apenas aí de como ele vai se sentir aí durante essa transição ainda com a fisioterapia. O Edinho, ele provavelmente ainda precisa de um pouquinho mais de tempo para recuperação total da sua lesão. Mas acredito também que a partir da próxima semana podemos contar com todos os atletas aí disponíveis. Danilo, boa noite. Com base naquilo que o Catrinho perguntou também, a questão dos jogos serem mais espaçados, né, na volta do Campeonato Brasileiro. Dá para esperar um Fortaleza que já tem um ritmo, um modelo de jogo de muita intensidade, mas pelo tempo que vocês vão ter de recuperação até lá e pelo espaçamento maior também entre os jogos, dá para a gente esperar um Fortaleza ainda mais intenso na sua proposta de jogo, por ter esse calendário um pouco mais tranquilo do que teve agora no primeiro semestre, com muito jogo, viagem, tudo como você falou? Sim, André, a gente espera realmente que a equipe ela mostre em campo uma intensidade maior do que aquela que nós observamos aí nas últimas partidas, devido a esse tempo que nós teremos tanto de preparação, né, e não é uma preparação inicial, é o que a gente chama de intertemporada, é um período que nós temos aí agora durante esses 2 ciclos, né, o primeiro
onde realmente ali teve uma pré-temporada um pouquinho mais elaborada, agora não. Agora eles, mesmo perdendo, eles já têm um lastro muito grande e eles não perdem totalmente aquilo que adquiriram. E como nós vamos ter tanto essas semanas agora de preparação e mais semanas cheias, isso aí nos possibilita realmente deixar os atletas com uma intensidade muito alta. E tentar fazer com que essa intensidade se estenda durante toda a partida. É o que a gente vai buscar aí durante os treinamentos. Danilo, eu sei que o preparador eu fiz muita falha individualmente, mas que grupo de jogadores perdeu menos nesse período, assim, por posição, atacantes perderam menos, ou zagueiro? E em quanto tempo, em quantos dias você precisaria no ritmo que está participar? É difícil a gente apontar assim, antes de uma avaliação, realmente aquele que perdeu menos, mas a gente tem uma regra que diz que há aproximadamente 1% de perda da sua condição física para cada dia parado. Então a gente estima que perderam, e isso também, claro, que é uma regra, e individualmente tem aqueles que perdem mais, aqueles que perdem menos, então a gente ficamos aí 12 dias parados, então a gente estima que entre 8, 12 até um pouquinho, por volta disso, perderam sim, todos eles. Mas com o tempo que a gente tem de trabalho, a gente vai conseguir recuperar essa queda e aí aumentar ainda mais os níveis de... eu acredito que esse período que nós temos de 3 semanas são suficientes para, além de recuperar, ainda dar um gás maior para eles e apresentar uma condição melhor do que aquela que nós observamos na última partida. O que é mais complicado para o preparador, Danilo? É a pré-temporada ou a intertemporada? Que você pega atletas na pré-temporada, por exemplo, que não conhecem, que estão chegando agora, tem todo um estudo, uma avaliação, ou uma intertemporada que, mesmo você conhecendo, tem o caso, como você falou, de atletas que praticamente não fazem nada, claro que a orientação por alguém fazer um treinamento, trabalho físico, alguma coisa, que é mais difícil. É mais difícil realmente, por fatores que você já disse e outros que também talvez vão ser explicados aqui, a pré-temporada. Então são atletas que a gente não conhece, são atletas que não apenas por não conhecer, mas por virem de culturas, de lugares diferentes, de estarem no ano anterior com uma outra metodologia, então isso realmente é mais difícil. Alguns atletas sentem, alguns atletas têm que ir para o departamento médico, às vezes não por lesões graves, mas por uma mudança de metodologia, isso já implica uma mudança fisiológica. Então, realmente é bem mais complicado o início da temporada. Quando a gente tem essa intertemporada, a gente orienta para os atletas que devem ser feito, coisas que devem ser moderadas, que não devem ser feitas durante o período de descanso. E a gente já sabe mais ou menos como eles vão voltar. A gente já conhece o que temos em mãos, todo o material humano. Então fica mais fácil de trabalhar. E esse ano, devido aí à Copa América, a gente tem esse período que ele é maravilhoso, ele é importantíssimo, né, para o preparador físico, também para o treinador, é claro, para ele colocar as suas ideias em prática. Mas realmente o que eu acho mais difícil é o início da competição, é o início da temporada. Agradeço a todos, estou sempre à disposição. TV Artilheiro.